Olá, meu nome é Juliana Belé, sou médica veterinária, especialista em homeopatia, trabalho com os florais da Amazônia há 12 anos, trabalho também com consultoria nutricional e com reiki. E hoje eu vou falar para vocês um pouquinho aí de como os florais da Amazônia podem auxiliar na saúde do seu pet. Tá? Antes disso, vamos falar um pouquinho sobre saúde integral, né? O que é saúde integral? Saúde integral nos remete ao todo, né? A gente não vai falar aqui só da saúde do corpo físico, né? Para a gente ter uma saúde integral, plena, a gente tem que cercar vários fatores, né? Inclusive do corpo, da mente e do espírito, né? Por que não? A gente vai chegar lá. Enfim, nesse slide aqui eu trouxe para vocês alguns pontos que eu coloco como muito importante dentro dessa perspectiva, né? Alimentação, contato com a natureza, a parte de sociabilidade dos animais, o equilíbrio do tutor, dos tutores, né? O da tutora, o equilíbrio do meio ambiente e também sobre medicina preventiva. Então vamos lá, falar um pouquinho sobre cada um. Parte da alimentação, né? A alimentação, ela constitui uma das bases, um dos pilares para a saúde integral, né? Ela é muito importante, né? A gente tem questão energética, mas hoje a gente sabe que muito mais do que a questão genética, é importante a questão do meio, né, em que a gente vive. E uma delas é a alimentação. Por que a alimentação é importante, né? O nosso organismo, o organismo dos animais, né, ele funciona através do metabolismo, né, através de reações bioquímicas. E para acontecer essas reações bioquímicas, vai depender de algum nutriente, ou de uma vitamina, ou de mineral, né, e isso, a maior parte, ela provém da alimentação, né. Então, hoje em dia, a gente tem uma discussão grande aí da alimentação. Hoje tem uma moda sobre alimentação natural, sobre as dietas caseiras, né? Do meu ponto de vista, não tem comparação você fornecer uma dieta que você está dando ingredientes frescos ali diretamente da natureza, em comparação com uma alimentação com uma alimentação industrializada, processada já, né? A mesma coisa que a gente, né? Se a gente comer só industrializado, é diferente do que você comer, por exemplo, só uma comida orgânica, né? Você está trabalhando com um alimento vivo. Então, assim, isso é uma questão muito importante que reverte realmente em saúde para os animais. E outra coisa, eles gostam, eles pedem, é muito comum o animal começar a comer uma dieta caseira e o tutor relatar: nossa, ele ficou mais feliz, né? E por um estudo de comunicação também telepática que existe, né, uma comunicação entre interespécies, também dentro desse estudo é relatado também que eles pedem, eles anseiam por comer comida. Só que eu gostaria de alertar, porque hoje em dia está acontecendo muito isso. Muita gente dando comida sem balancear os nutrientes e sem suplementar. Então, assim, a gente vai bater bastante nesse ponto da individualidade. Cada situação é uma situação, né? A gente tem que ver o que é melhor para aquele animal. Se o tutor não tem condições de fazer uma boa dieta caseira, então, às vezes é melhor uma ração, né? A gente tem também rações e rações, né? Tem rações também muito boas no mercado, né? Então, aqui é uma avaliação do ponto de vista do animal, da saúde integral. Então, tudo depende da situação. Então, é muito importante a gente balancear quantidade de carboidrato, quantidade de proteína e quantidade de gordura. E, além disso, a questão da suplementação, né, vitamínico-mineral, porque nenhuma dieta, quando a gente joga num programa nutricional, né, uma dieta caseira, a gente vê ali o que realmente está faltando. Falta vitamina D, importantíssima, falta cálcio, falta vitamina E, falta iodo, falta um monte de coisa, né? Então, às vezes, para você dar uma dieta totalmente desbalanceada, é melhor você dar uma ração, né? Ou seja, mas sempre é bom você consultar um profissional da área, né? Que vai te instruir qual que é a melhor maneira. E por que eu estou insistindo na questão da alimentação, né?
Porque a questão da alimentação, você pode dar qualquer nutrição para o seu animal. Ele vai vivendo, né? Você tem vários relatos de animal, comeu o resto de comida e viveu até 18 anos. Primeiro, uma que era em outra época, né? E uma outra questão às vezes os desequilíbrios eles só vão aparecer mais para frente, né? Às vezes quando a gente percebe realmente esse desequilíbrio no plano físico. E uma outra questão importante você não vai estar otimizando esse metabolismo, né? Ele sempre vai estar trabalhando num nível subótimo, né? Então, importantíssimo essa questão, avaliar cada situação com a orientação correta, tá? Para que você possa dar o melhor. Porque se você quer que seu pet viva mais e com qualidade de vida, é um ponto importantíssimo, tá bom? E por que essa fotinha desse vidro floral tá aí? Porque o floral, ele trabalha também como uma nutrição, tá? Muito mais do que um remédio floral, ele é uma nutrição dos nossos padrões positivos. A gente vai falando isso mais adiante. Vamos falar um pouquinho da sociabilidade, né? É um dos pilares também da saúde integral, porque fere diretamente a essência dos cães. Por quê? O cão é um ser social, né? Ele, na natureza, originalmente, ele vivia em matilha. No processo de domesticação, ele foi afastado, né, desse convívio para conviver com o homem. E geralmente a gente traz eles para a nossa casa, para o nosso apartamento, e muitas vezes a gente priva eles desse convívio. Tem muitos cães hoje que não reconhecem outros cães como cães, né? Ou seja, é uma transgressão da sua natureza, né? O cão, ele é um ser social. Então é importante que ele tenha contato com outros cães para despertar uma certa consciência de que ele é um cão também, né? Porque muitas vezes há uma confusão por conta desse convívio com o humano. A gente vai discutindo isso ao longo da palestra. Nos grandes centros, a gente tem algumas alternativas aí, como as creches, né, que hoje em dia estão crescendo, né? Ou é uma possibilidade dos cães se socializarem, brincarem com outros cães, né? Exercerem mais o seu comportamento, a sua essência. E também nós temos os cachorródromos, são espaços específicos em alguns parques que as pessoas levam lá os cães para socializar também, para fazerem atividades, né? Isso vai ser revertido em saúde, porque a gente está resgatando esse comportamento, está resgatando essa essência dos cães. E o contato com a natureza, né? Mais um pilar. Nós e os animais somos parte da natureza, né? Quando a gente não tem esse sentimento claro que fazemos parte da natureza, né? Há algum desequilíbrio aí, né? A gente está vendo hoje uma destruição da Amazônia, se fala muito na Amazônia. Por que uma pessoa consegue destruir? Né? Porque ela está desconectada do todo. Somos todos um, né? Existem florais que ajudam a gente a perceber isso, essa conexão com o todo, né? E os animais também. É só a gente ir para uma mata. Quem que não vai para uma mata, para um banho de mar que não sai renovado, né? Esse contato com a natureza diretamente é curativo, né? Só o próprio contato com a natureza, você mexer na terra, pisar na terra, tomar um banho de mar, isso vai resgatando naturalmente a nossa saúde. E esse processo acontece também com os cães, com os animais em geral, né? Aqui eu vou apresentar para vocês a minha cachorrinha, a Mel. Ela já partiu em 2014, mas ela me trouxe muitos ensinamentos e muitas percepções de tudo isso que a gente vai conversar, né? A Mel, ela chegou em casa numa época, após a separação dos meus pais, que tinha 4 mulheres em casa, né? E dentro de um processo de carência natural, né? Desses processos da vida.
Então ela foi muito humanizada pela gente, né? Ela veio como um bebê, né? A gente tratou ela por muito tempo como um bebê. E quando eu tive a oportunidade de levar ela para um lugar de grama, ela não pisava, ela encostava e saía, como se ela tivesse nojo. E eu já vi esse relato muitas vezes com outros animais, né? Outros relatos de outros tutores. Porque há uma desconexão da natureza, né? Uma desconexão aí com a natureza externa. Depois de um tempo, né, trabalhando, ela foi se acostumando e, pelo contrário, me surpreendeu, porque você via a alegria e o próprio resgate da saúde no contato. Você coloca um animal na terra, ele fica... a alegria surge na hora, né? Se esse processo se ele está muito desconectado, ou seja, se ele está muito humanizado, é um desequilíbrio, né? Porque o natural é o animal gostar de ir para a terra, gostar de fuçar, né? Gostar de explorar. Esse é um comportamento natural. Então, se a gente não tem possibilidade, por exemplo, de levar numa praia, né, de levar se você não tem possibilidade de numa casa de campo, de levar na praia, enfim, para quem mora nas cidades, né, precisa utilizar os parques e praças, né? Aí a gente já está trabalhando o contato com a natureza e a sociabilização também dos cães. Isso é muito importante. Os florais vão ajudar a trabalhar isso também. Mas é importante também certas atitudes, né? E certas atitudes só são possíveis partindo do tutor, né? O cachorro não vai abrir a porta do portão e vou passear, já volto já, né? Quem faz isso é o tutor. Por isso que é muito importante aqui o equilíbrio do tutor, né? A minha Mel foi tendo essa conexão com a natureza e com a natureza, porque a partir do momento que você se conecta com a natureza externa, você aciona a sua natureza interna também. Só foi possível a partir do momento que eu fui me reconectando também, que eu fui passando por esse processo, né? Porque a ligação é muito íntima, né? A nossa relação com os nossos animais. Então, outro pilar aqui da saúde integral, a medicina veterinária preventiva, né? Eu trouxe esse slide para chamar a atenção também, essa representação aqui do corpo humano. Por quê? Hoje a medicina convencional, ela está pautada, pensando em medicina veterinária integrativa, né? Ela está pautada na administração de medicamentos, muitas vezes com um uso exagerado, muito antibiótico, muito anti-inflamatório, vacinação também, vacinação anual. Nós temos estudos mostrando, até diretrizes internacionais, mostrando que não necessariamente a gente precisa vacinar todo ano, né? Essa é uma outra discussão que eu não vou entrar aqui em detalhes. Mas, enfim, está pautada nisso, né? No corpo físico, em estudar a doença no corpo físico e se trabalha muito pouco na prevenção, né? Com a vacina você trabalha na prevenção, mas o uso exagerado às vezes acarreta outros problemas, né? Então, essa medicina convencional, ela está pautada dentro de um paradigma cartesiano, e quando a gente fala ciência cartesiana, a ciência da medicina convencional, o que eu quero chamar a atenção é que essa ciência, ela não estuda muito os corpos sutis, né? Essas dimensões do corpo físico que nós temos, e os animais também têm. Então, existem outros estudos, outros conhecimentos que vão trabalhar mais com isso. Quando a gente está aqui no mundo ocidental, né? A gente esquece que o mundo é muito grande e existem outros conhecimentos, outras culturas, né? Os chineses, os indianos, outras culturas já sabem disso, eles não separam corpo, mente e espírito, né? Eles já sabem disso há milênios, né? E a medicina ocidental não, ela está focada no corpo físico, né? Então, muitas vezes ocorre o equívoco de que isso não é ciência. Não, isso é ciência. Se fala muito no Einstein, né? Com os estudos do Einstein,
se comprovou, né, que chegou à conclusão, assim, uma coisa bem prática para a gente, que a matéria é energia condensada. O que é isso? Tudo é energia, né? A matéria, o corpo físico, ela vibra mais lentamente. Tudo vibra. Tudo que existe vibra nesse planeta. Tem uma vibração, tem uma frequência, né? E o corpo físico, ela tem uma frequência mais lenta. Conforme isso vai se sutilizando, essa frequência, essa vibração aumenta, né? Então é uma questão de vibração. Tudo é energia, tá? E esse conhecimento proporcionou o desenvolvimento da física quântica, que explica muita coisa, né? Inclusive a interação dos campos de consciência que a gente vai ver mais à frente, que está ligado ao ecossistema florais da Amazônia. Mas o que eu quero chamar a atenção é que existe esse estudo, né? Isso também é ciência, e nós temos outros corpos, corpo etérico, corpo emocional, corpo mental, né? E os animais também. Os florais vão atuar nesses corpos, ele pode até atuar no físico, vamos conversar mais para frente. E existem outras terapias que trabalham nesse nível e que são essencialmente preventivas, né? Como a homeopatia, né? Indo direto, uma informação direta ali para a energia vital, né? A homeopatia ela vai atingir desde níveis sutis até níveis no corpo físico. A acupuntura também, o reiki, que é essa canalização da energia, da força criadora para harmonizar os chakras. Eu não falei dos chakras, mas os chakras são centros de energia que estão em determinados pontos, que faz essa conexão do corpo sutil com o corpo físico, alimentando os órgãos internos, né? Cromoterapia, a nutrologia. Por que eu coloquei a nutrologia aqui? A nutrologia, ela vai enxergar o animal como um todo também, né? Ela não está preocupada só com aquela dieta, só com aquela nutrição que você vai passar para o animal. Ela está preocupada com o todo também, né? Por exemplo, tem o foco na saúde intestinal, né? Isso é uma coisa que vai repercutir em todo o organismo, né? Além disso, você fazendo uma boa nutrição, né, com a proporção direitinha de carboidrato, proteína e gordura, você já vai estar trabalhando preventivamente, porque você já vai estar fornecendo para aquele organismo tudo aquilo que ele precisa para poder trabalhar, né? Então aí você já está trabalhando na prevenção. E dentro da nutrologia também a gente tem um outro olhar sobre os exames, né? A gente não espera aquele exame piorar naquele limite superior, porque os animais, essas médias dos exames são de animais que vão no laboratório, animais doentes, né? Então a gente trabalha já na prevenção, né? Quando aquilo já está apontando para um desequilíbrio, a gente já vai trabalhar com a própria alimentação e também com os nutracêuticos, né? Então, essencialmente a gente está trabalhando na prevenção com a nutrologia. E os florais, né, que a gente vai ver agora mais profundamente, qualquer sistema, né? Nós temos vários sistemas de florais, mas todos vão atuar no corpo sutil, né? Os florais da Amazônia tem alguns que vão trabalhar mais sutilmente, outros mais no corpo mental, emocional. Aí vai depender da individualidade também de cada flor. Esse movimento a gente chama hoje de medicina veterinária integrativa, né? A gente não precisa jogar fora todo o conhecimento que já se chegou até hoje, mas a gente precisa de um equilíbrio, né? Um equilíbrio entre essas terapias, né? A gente pode trabalhar somente com essas terapias ou então integrar também com a alopatia, né? Só sendo muito importante a individualização de cada caso. Então vamos entrar aqui no sistema Florais da Amazônia. Observem essa foto, né? Esse sistema nasceu lá mesmo, na floresta amazônica, na parte ocidental da Amazônia brasileira. Essa é a região da Floresta Nacional do Purus. Olha só essa foto, né? Essa imensidão de floresta e essa vila. É uma comunidade que tem nessa região e foi aonde nasceu esse sistema, né?
que foi canalizado, foi sintonizado por duas mulheres, a Isabel Barcé e a Maria Alice Campos Freire. As duas pessoas muito sensitivas, muito conectadas com a natureza, né? E começaram esse sistema não foi de uma hora para outra que chegou à conclusão, não, vamos estudar os florais. Não, ele foi acontecendo naturalmente, através de uma comunhão com a natureza, através de uma comunhão com a floresta e através de uma necessidade também. Por quê? Já se desenvolvia um trabalho lá, que eu vou apresentar para vocês, do Centro Medicina da Floresta. Já se desenvolvia um trabalho de atendimento a doentes, né? Foi nascendo esse Centro Medicina da Floresta, ele foi formalizado em 97. Então era um trabalho de divulgação da preservação da natureza, né? De acolhimento de doentes, porque lá é uma região totalmente desamparada, né, pelo governo, né? Não tem médico, então isso acontece em muitos locais, né, do Brasil. Então as pessoas se viram com aquele conhecimento tradicional, né? E a natureza, ela ensina, ela traz remédios, ela ensina a saúde para a gente, né? E o trabalho dessas duas mulheres, né, foi de resgatar isso, de trabalhar com o conhecimento tradicional dos povos da floresta, né, da valorização desse conhecimento e do resgate também desse conhecimento. Então foi criado o Medicina da Floresta, né, com esse intuito, né, da preservação, de levar esse conhecimento adiante e também de passar isso para novas gerações. Então, esse é o laboratório que tem, um laboratório no meio da floresta, e dentro de toda essa história é que foi nascendo o Sistema Florais da Amazônia. E esse ano a gente comemorou aí os 23 anos do Sistema Florais da Amazônia, né? Já passou por muita coisa, todo esse conhecimento foi sendo sintonizado e depois disso passou por uma experimentação própria e clínica também, né? E hoje o Sistema Florais da Amazônia está distribuído aí para todo mundo, né? Estados Unidos, Suíça, Holanda, Japão, né? Em vários locais a gente encontra os florais da Amazônia. Aqui eu vou dar uma pincelada então nesse sistema, né? Apresentar eles de forma assim bem resumida, por conta do nosso tempo, mas eu vou focar aqui na classificação da Ordem da Natureza, que é uma classificação de como as flores estavam dispostas, como elas se apresentaram para as duas sintonizadoras, né? Todo esse conhecimento, ele surgiu através do que a gente fala de interação de campos de consciência, né? Das pesquisadoras com a floresta, né? Então vamos falar um pouquinho da Mata Virgem, né? Ela tem alguns subgrupos para poder entender melhor. Os florais da Amazônia, né? Essa ação terapêutica está baseada no espelhamento da natureza, né? O que é isso, né? O floral é uma frequência que quando a gente toma um floral, ele vai acionar a nossa frequência também de saúde, aciona a frequência de saúde da pessoa ou do animal, né? Ela vai lá na frequência do DNA. E cada flor, cada grupo, cada subgrupo tem uma manifestação na natureza, né? E eles vão ensinar para a gente esse padrão de saúde, como que a gente resgata isso em nós. Vai ficar mais claro isso. Por exemplo, as grandes árvores, né? As grandes árvores, elas chegam a 40, 50 metros na Amazônia, né? A Amazônia ela é sombreada por conta das copas das árvores, né? Elas são grandes, elas são abundantes, elas são dadivosas, né? Elas são como mães para a gente, né? Da sua madeira a gente pode fazer casa, pode aquecer para cozinhar um alimento, né? Para se aquecer. São, assim, inúmeros recursos. E para os seres da floresta também, né? Para outros animais, para outras plantas, né? Então são como grandes mães. Elas, por essa altura, né? Chega a 40, 50 metros, a copa das árvores é como se fossem grandes antenas, né? Imagina
a imensidão da floresta amazônica no planeta Terra, né? E imagina todo o universo, né? Existem trocas energéticas constantes aí, assim como nós, em qualquer relação há uma troca, né? Há uma troca também do planeta Terra com o universo. Quando chega a energia cósmica, né, ela bate ali na floresta amazônica, ela vai direto na copa das grandes árvores. Elas são como grandes antenas. Elas captam a energia cósmica e por essa conexão com a Terra, elas fazem essa conexão com a energia telúrica, que é a energia da Terra, né? Então, elas trabalham na síntese, no processamento dessa energia, né? Então, quando a gente toma também um floral de grande árvore, ela vai fazer essa conexão, né? Essa conexão vertical, né? A conexão com a nossa luz e com as nossas sombras, com as nossas montanhas mais altíssimas e com nossos abismos mais profundos, né? Ela faz, então, um trabalho de síntese profunda. Tá? Nós temos também os cipós. O cipó tem uma força de um menino. Vocês já observaram na natureza um cipó, né? Como ele caminha, ele tem uma força de movimentação. Ele está ali numa grande árvore, ele pode descer, ir no chão, voltar, subir, ir para uma outra, né? Ele tem um movimento, é uma planta que tem muito movimento, né? Então, dentro do campo terapêutico, ele vai atuar desobstruindo canais de energia, fazendo circular essa energia, né? Trabalhando muito desbloqueio. Uma das atuações. Eu estou falando resumidamente, tá? Mas só para a gente ter uma noção. Os arbustos e subarbustos, é a maioria na floresta, né? As grandes árvores, por serem muito altas e o solo da Amazônia não ser arenoso, né? Porque toda essa vida que tem, né? Toda essa riqueza é devido a essa matéria orgânica, mas é uma camada de matéria orgânica que tem, das folhas que caem, de animalzinho que morre, né? Tem essa matéria orgânica super fértil. Mais abaixo mesmo, no solo, é um solo arenoso. Então, as raízes das grandes árvores, elas não têm tanta firmeza assim, né? Quem ajuda nesse processo são os próprios cipós, que fazem essa amarração das grandes árvores, e também os arbustos, né? Que fazem esse sentamento aí, ajuda a sentar as raízes das grandes árvores. E eles recebem uma energia bem mais, já uma energia mais transformada, né? Em outro nível energético, porque chega energia cósmica, passa pelas grandes árvores, cipó, epífitas, e chega nos arbustos, né? Então, eles vão nos ajudar, né, a suportar, eles vêm nos ensinando a capacidade de suportar as transformações que vêm dos planos elevados, né? Outra coisa importante, que a gente vai fazer uma analogia com os animais mais à frente, é que os arbustos eles já estão num nível energético mais próximo do ser humano, né? Então é uma resposta mais clara, né? Ele tem uma clareza, uma compreensão clara, né? É como se abrisse novos compartimentos na mente. É uma resposta mais clara para o ser humano e para os animais também, que nós vamos ver adiante. Aí a gente tem o subgrupo das epífitas. Epífitas, eu acho que o mais fácil para a gente relacionar aqui são as bromélias, né? Pensa numa bromélia, as epífitas elas ficam hospedadas ali um pouco abaixo da copa das árvores, né? Geralmente por essa formação, a bromélia tem essa formação de que propicia o acúmulo de água, né? Então, assim, dentro de uma bromélia forma um ecossistema ali. É um microecossistema que forma. Ali vem passarinho beber água, tem insetinho que nasce e morre naquele ambiente, né? Então, a bromélia é como se ela fosse a regente desse ecossistema, né? Muita sonoridade, né? Porque ela tem muito elemento ar, porque ela fica acima, ela quase não se alimenta ela não precisa muito de terra, né? Ela se alimenta do éter, do próprio ar, né? Então ela tem essa sonoridade, essa fineza. Quando esses florais vão nos ajudar a organizar mesmo os nossos elementos internos, integrar e reintegrar os nossos elementos internos para uma harmonização.
Os fungos, aí nós temos os fungos, né? Mas fungo é flor, né? Como eu disse, essa pesquisa ela foi desenvolvida, né? As coisas foram acontecendo naturalmente e houve uma resistência de início das pesquisadoras para utilizar esses fungos, né? Mas depois, estudando um pouco mais, né? O que a gente sabe é que o fungo é como se fosse, esse cogumelo é como se fosse a flor do fungo, né? Porque o fungo ele forma, tem as micorrizas, ele forma conexões na terra. E tem um poder terapêutico assim muito grande. Por quê? O fungo é aquele ser na floresta que vai fazer a transmutação, a transformação daquela matéria orgânica, né? Você deixa uma maçã ali na floresta, isso vai se decompor rapidamente, tudo é decomposto rapidamente, né? Uma força de transmutação muito rápida, isso graças aos fungos. E dentro do processo terapêutico, eles vão ajudar também nos processos de transmutação, né? O que a gente precisa fazer morrer? O que a gente precisa fazer nascer, né? Ele ajuda nesse processo de transmutação. Também trabalha a questão da imunidade, né? Traz muita alegria, né? Ele tem uma ação assim, muito importante no campo terapêutico. A mata de capoeira. Então, a mata de capoeira é aquela mata que nasce após a derrubada da mata original, né? Seja por ela por uma queimada, seja por ela por uma ação natural, um raio que caiu ali numa grande árvore e abriu uma clareira. Então, você vê que a floresta amazônica ela é sombreada, né? Quando abre essa área, a gente tem muita força do sol, né? Porque aí o sol consegue penetrar mesmo diretamente nessa terra. E vai nascer outro tipo de vegetação que não é a mata virgem, né? Ou seja, tinha sementes, tinha sementes ali depositadas que nascem quando tem essa possibilidade, né? E após alguns anos, 50 anos, essa mata ela fica muito parecida com a mata original, né? Ela não volta a ser totalmente mata original, mas ela fica muito parecida, né? Só alguns mateiros conseguem mesmo identificar. Isso vai nos ensinar, isso é um aprendizado muito grande que a capoeira traz pra gente, né? Nesse processamento do impacto. Quantos impactos que a gente sofre na nossa vida, né? Nos animais, o próprio processo de domesticação é um impacto na essência, né? E o processo de humanização mais ainda, né? Então elas vêm nos ensinando que a gente pode renascer, né? Elas vêm trazendo esse poder aí de renascimento, né? De suportar isso. E importante é que essas experiências desarmônicas são transformadas em conhecimento, né? Então, se a gente pensar numa espiral ali, a gente vai processando esse impacto, né, do nosso ser original e voltando muito próximo ao ser original. Muito importante dentro de um processo terapêutico. E aí depois a gente tem as cultivadas. Então aqui, né, essa florzinha é uma flor de ashra aí da capoeira. E é a vida que ressurge perante o desafio da morte, né? Essa é a capoeira. E vem nos ensinar isso também, que a gente pode ressurgir, a gente pode renascer. Cultivadas. As cultivadas, então, como eu já comentei, né, já estão mais próximos aí do campo energético do homem, já conhecem. É uma troca, né? Elas buscam em nós aí o cultivo, elas vêm trabalhando o nosso autocultivo consciente, né, no plano da consciência mais externa. E nós temos 3 grupos também, as medicinais. As plantas medicinais, elas já têm o propósito da cura. Quando você está cultivando, você já está imprimindo ali um propósito, né? Então, é uma intenção que você coloca no cultivo. As de jardim, elas também, né, estão muito próximos aí do homem e dos animais também. Elas interagem diretamente com as nossas emoções, né? Então elas vão trabalhar em entraves do plano emocional, sempre no sentido, no propósito da beleza, da alegria, né? A gente se cura
Só de trabalhar, se você tá meio angustiado, meio deprimido, vai ver uma flor. A hora que a gente olha uma flor bonita, é uma reação assim instantânea, né? De olhar e já abrir um sorriso, já trazer aquela coisa boa para dentro da gente, né? Os florais de jardim também vão trabalhar dessa maneira. E as frutíferas, né? Já tem um propósito quando a gente está cultivando uma planta para gerar um alimento, né? A gente já está imprimindo aí o propósito da nutrição. Então elas trabalham muito nutrindo, né? Nutrindo nossos dons, sustentando processos de busca, né? Porque você tem que ter um cultivo ali para chegar no alimento. E a nutrição pode ser nutrição do nosso ser mesmo, né? O floral, ele trabalha muito nesse sentido de nutrição. Ele é muito mais que um remédio, né? Ele é uma nutrição para o nosso ser. Bom, agora então eu vou entrar um pouquinho na parte da pesquisa, de onde surgiu alguns resultados que a gente vai correlacionar então com outros estudos. Eu estudo então, eu tenho casos desde 2005 dos florais da Amazônia, e eu reuni alguns casos, né, com alguns critérios. Foi estabelecido alguns critérios e reuni aí 36 animais de 2006 a 2017, o que geraram 52 fórmulas florais. O resultado, então, a gente se baseou nessas fórmulas. Foram todos animais que representaram a prática do dia a dia, a prática mesmo comum de outros animais que foram atendidos, tá? E uma coisa também importante, a maioria foi por radiestesia. O que é a radiestesia? A radiestesia é quando a gente utiliza um pêndulo, por exemplo, para avaliar a vibração energética de algum objeto, por exemplo. Então, como a gente não tem como saber, às vezes, exatamente o que se passa para um animal, né? Quando um animal chega para a gente, ele chega com medo, ele chega depressivo, ele chega... né? Só que eu tenho 70 essências para trabalhar, né? 70 essências profundas. Né? E, às vezes, eu preciso identificar de onde está vindo, né, esse desequilíbrio para eu poder trabalhar melhor. E aí eu utilizo o pêndulo, né, de testemunho, pego um pelinho do animal, coloco nesse pêndulo e aí faço a fórmula floral. Hoje eu utilizo muito pêndulo ainda, né, mas aí geralmente eu vou compondo as fórmulas com o que sai na radiestesia e do conhecimento. Então é uma soma do sensitivo com o racional, né? Só que nesse estudo a maioria foi mesmo radiestesia, porque eu queria tirar mesmo da sensibilidade do que aqueles animais poderiam estar falando para a gente, né? E expandir isso para um número maior. Então, a gente teve aí 42% de florais que saíram da Mata Virgem, 17% da capoeira e 40% das cultivadas, que é um número muito próximo, né, de como está distribuído o sistema florais da Amazônia, né? A gente tem assim, a distribuição dos florais, dessas 70 essências, está distribuído dessa maneira: 52% de Mata Virgem, 13% de capoeira e 35% de cultivadas, né? Isso é bem interessante, porque a floresta, ela, por exemplo, ela é um complexo, né? E nós, os animais, também é complexo, né? O mundo humano, o mundo animal, né? E essa complexidade, tanto de interação entre os florais, ela é expressa através desses grupos, né? Então, quando a gente compõe uma fórmula floral, é importante você agregar também os grupos, que é isso que já está bem estabelecido no tratamento de humanos, né? Mas para os animais também, isso mostra que é importante também a gente fazer essa distribuição. Um cipó na floresta, ele não nasce sozinho, né? Ele precisa de uma grande árvore para subir, ele precisa de tudo, é uma harmonia. Mesmo quando um animal está comendo o outro, existe uma harmonia, né, dentro da floresta.
E essa harmonia é expressa dentro desses grupos também. Então vamos lá, para a mata virgem, né? A mata virgem, então, é aquela que representa a matriz original, a essência, né? Nos animais vai estar ligado com o quê? O seu instinto, o seu comportamento natural, né? Que é a questão, a essência, a questão mais interna dos animais, né? Para nós, a gente está ligado à nossa matriz original, né? Que é a nossa consciência mais interna, enfim. E para eles está ligado muito à questão do instinto. O processo de humanização, vamos falar um pouquinho sobre isso. É um processo que fere muito a natureza dos animais, né? Essa foto aqui é da minha Mel, né? E eu passei por esse processo. Eu já contei aqui para vocês que ela foi muito humanizada, né? A gente tratava ela como bebê, né? Então a gente pega, coloca na cama, né? Põe que nem bebezinho e tem caminha de bebê, enfim. Isso fere. Por que fere a natureza dos animais? Porque eles começam eles ficam confusos, né? Sou animal, sou gente, existe essa confusão, né? Como que a gente sabe disso? Através do que a gente vê, né? É só você... Quantas vezes a gente ouve no consultório? Ah, ela se acha gente. Ah, ele se acha gente, né? Isso é muito comum. O próprio tutor percebe isso. A própria espiritualidade, né, está alertando sobre isso, né? Quando a gente fala espiritualidade, né, eu vou falar algumas vezes aqui sobre espiritualidade, a gente não está falando sobre religião, sobre determinada religião, né? Espiritualidade é uma coisa muito maior, né? Eu acredito que a maioria de vocês que estejam me assistindo acredita que existe, né, uma coisa muito maior, uma força criadora, forças que às vezes é difícil a gente compreender, mas que existem, né? A espiritualidade dos animais não está ligada a nenhuma religião, muito embora existam algumas linhas, algumas doutrinas que fazem um estudo, fazem um trabalho de assistência espiritual aos animais, fazem um estudo. Então a gente pode se utilizar disso para a gente estudar, né? Agora, se eu acredito nisso, se eu acredito naquilo, isso é um sistema de crenças que vai mudando também conforme as nossas experiências, certo? Então, dentro de uma linha espírita, vem se alertando para isso, que o desequilíbrio do animal vem do homem, e sobre isso muito decorrente do processo de humanização, né? E a gente vê isso na prática. E eu passei por isso também, né? Esse processo, então, muito humanizando minha cachorra Mel. Por exemplo, essa foto, né? No parque a gente leva a criança para brincar, né? A gente leva o cachorro para socializar, não para ele. O cachorro ele não tem a necessidade de um balanço ou de uma gangorra, né? É uma necessidade que a gente tem e que transporta para os animais, né? Hoje eu vejo claramente como a minha carência, né? O meu desequilíbrio interno, eu transportava isso para minha cachorra, né? E com isso houve muita confusão, né? Tanto como eu já mencionei do contato com a natureza, né? Que ela estava desconectada, como mesmo a parte de sociabilidade, né? Não gostava de outros cães. Mas isso a gente pode reverter e depende muito também da gente, né? Dormir, isso não significa que, assim, é difícil às vezes a gente falar sobre essa questão, né? Não tem como reverter totalmente esse processo, porque eles estão dentro da nossa casa, né? Mas é importante que a gente proporcione para eles um contato com a natureza, um contato com outros cães, né? E você pode amar. Amor, eles vêm nos ensinar o amor incondicional. Então é natural que a gente os ame também, né? Eles despertam esse amor na gente. E é isso mesmo. Né? É saudável que eles despertem. O que a gente não pode é, dentro dessa visão antropocêntrica, achar que eles são nossos filhos, né? Eles são nossos filhos caninos, que eu costumo falar, né? Mas eles precisam saber que eles são cachorros também, que eles são gatos, né? Porque isso vai ferir diretamente a natureza interna. E transgrediu a natureza interna,
vai gerar doença no corpo, ou no corpo sutil ou no corpo físico. Então é isso, né? O afastamento dessa natureza interna, né, e externa vai gerar desequilíbrio. Então eles também precisam fazer, assim como nós, esse caminho de reconexão. Então olha só que interessante, né? O floral que mais saiu dentro desse estudo foi o sininho, que é uma epífita. Então todo floral, ele veio canalizado uma mensagem, né? Eu vou ler a mensagem do sininho porque eu acho que vale a pena ler a mensagem dele, e aí a gente vai entender por que foi o floral que mais saiu dentro desse estudo. Então, sininho. Sou o sininho da mata, sou suave como a claridade do sol nascente, branco e delicado como a luz do amanhecer. Do meu interior profundo brota a força que me clareia. Sou renovação. Dou vida a quem está morto, levanto o que está tombado. Sou esperança. Curo a doença da treva profunda. Toda tristeza e amargura fenecem perante o meu ser, pois eu sou a alegria da anunciação de uma vida sem noite. Faço desabrochar a semente e produzo a esperança de crescer e multiplicar. O meu clarão é no coração. Eu sou o arauto da luz. Então esse é o sininho. Tá? O sininho, ele faz uma reconexão profunda da identidade do ser. Olha que profundo isso, uma reconexão profunda da identidade do ser. Ou seja, os animais estão ficando desconectados desse seu ser profundo, né? Além disso, ele trabalha muito, dentro da pesquisa dos florais, foi canalizado essas mensagens, depois teve todo um estudo dentro do campo terapêutico. E percebeu-se que muita da essência floral do sininho saía para pessoas sensíveis, né? Pessoas sensíveis que captavam as dores da humanidade e trabalham na sua transmutação. Então ele tem muita força de transmutação e justamente isso é o papel dos animais, né? De ajudar nos ajudar absorvendo esses nossos desequilíbrios, né? O gato, ele consegue trabalhar muito mais fácil nessa transmutação. Porém, o sininho saiu para 2 gatos do estudo, né? Teve poucos gatos dentro desse estudo, 10 gatos, e 2 deles estavam tomando o sininho. Mesmo que ele tenha esse sistema natural de transmutação da energia, alguma coisa ali não estava funcionando na sua plenitude, né? Então eu costumo dizer que o sininho é o grito de socorro dos animais, né? Quando eles ficam sufocados nesse sistema de troca energética. Então é uma mensagem, né? Essa mensagem muito linda, muito poética, mas que está demonstrando aí, que eu costumo dizer, um grito de socorro dos cães, né? E dos gatos, né? Por quê? O sininho é uma flor que faz uma reconexão profunda do ser, com a identidade do ser. Esse é o trabalho dele, reconexão com a identidade do ser, né? Dentro de uma ação transmutadora. Ele é muito usado para pessoas sensíveis que captam os sofrimentos da humanidade, né? A gente sabe, né, que existem pessoas mais sensíveis que outras, né, que tem pessoas que não podem entrar em um ambiente que começa a se sentir mal, ou que não pode chegar perto de uma outra pessoa, né? Cada um tem uma sensibilidade, né? E existem pessoas que são mais sensíveis. Então é um floral que depois, dentro do estudo terapêutico, percebeu-se que sai muito para essas pessoas, né? Que é o trabalho dos cães, né? Nesse sistema de troca energética, eles estão absorvendo muito e isso está causando um desequilíbrio. É como se saturasse esse sistema de absorção de energia. E eles estão... o sininho é como se fosse uma luz no túnel, uma luz no fim do túnel. Por isso que eu digo, é o grito de socorro deles, né? Então vamos falar mais um pouquinho aqui sobre o tratamento do tutor. Vocês viram como é importante isso, né? Que se o sininho está demonstrando que esse sistema de troca energética não está sendo muito equilibrado, a gente precisa se corrigir, né?
Então é muito importante. Assim como as crianças, né, a gente sabe que assim, as crianças, a gente compara muito, porque o universo de uma criança é muito parecido com o universo de um animal doméstico, né? E as crianças, a gente sabe que até por volta dos 7 anos, elas estão muito ligadas ao campo energético da mãe, né? Ela vibra no campo energético da mãe. Então, dentro de uma terapia, é recomendável, se vem uma criança para você atender, a recomendação é que a mãe se trate também, né? Isso é claro dentro da prática clínica. E a mesma coisa com os animais. A diferença é que a criança vai crescendo, né? Ela vai crescendo, vai se tornando um adulto e vai havendo esse desligamento. Já o animal doméstico não. Essas ligações ficam cada vez mais consolidadas, né? Quando o animal chega na sua velhice, ele já tem uma conexão com o tutor, né? É uma conexão muito forte, né? Então aí, mais ainda nesses casos que a gente precisa também de um equilíbrio do tutor. Se o médico veterinário não é floral terapeuta também, não importa. O importante é que o tutor também se equilibre, né? O ideal fosse que médicos veterinários tivessem parcerias aí com outros terapeutas dessa área, né? Para poder fazer essas parcerias e um trabalho em conjunto. Uma coisa importante também que eu costumo fazer é a leitura das mensagens, né? Mesmo que o tutor não está tomando floral, não está se tratando, você lendo essas mensagens, o intuito é que mexa, que provoque algum movimento também dentro do tutor, tá? Porque o floral é frequencial. Se o animal tomar o floral, ele tem como expandir isso, né? E às vezes há uma modificação no ambiente e uma própria modificação no tutor. Isso é possível também, porque a gente está falando de frequência. E a mudança de atitude, né? O que eu havia colocado anteriormente. O animal não vai abrir a porta e sair para passear, né? Precisa da mudança de atitude do tutor, né? Para que ajude, para que complemente esse tratamento, né? Porque a gente sempre está no intuito de buscar uma cura verdadeira e profunda, né? E por isso que a gente tenta cercar todos os fatores. Se você der um floral só para o animal, ele vai melhorar, mas muitas vezes aquilo sempre é recorrente. É por isso que a gente tem muitas doenças recorrentes, né? Porque a gente não está indo lá na essência, a gente não está tratando o profundo. Então é isso, né? E a minha Mel, ela só foi possível os avanços que a gente teve em relação à saúde dela, porque eu também fui avançando também dentro desse equilíbrio. Um outro floral que saiu muito também, que é muito interessante, é o jagube. O jagube é um cipó, né? Um cipó de mata virgem. Então a afirmação dele fala: eu sou a força e a determinação para subir que se expressa no amor, né? Ele tem toda uma força, vocês podem acompanhar aqui, olha a grossura desse cipó, né? Ele é forte, dentro da floresta ele está dentro de uma harmonia, né? Se você planta ele fora da floresta, ele cresce, ele tem uma força imensa, mas a flor dele é essa coisa maravilhosa, né? Essa coisa sutil, né? Então ele trabalha essa circulação energética também, mas a essência dele é acionar o comando interno do ser, né? Acionar esse comando interno. Ou seja, se está tomando esse floral é que está precisando dessa força, né? Ele trabalha muito assim também a questão da identidade, né? Mais um floral, um dos que mais saíram, falando da questão da identidade. O jagube, ele é muito usado também para adolescentes, né? Para essa questão dos adolescentes, que é uma fase que se perde um pouco a identidade. E também ele sai muito para as questões do medo, né? E sai para muitos animais cuja a queixa é medo, né? Por isso que ele também trabalha dentro a gente vai ver adiante, para as questões renais. Vai ver.
Outro floral também que saiu bastante aqui é o mimo. O mimo, ele tem uma ação assim que resgata e constitui. Ele fala, eu sou a vitória da força sutil. Né? Ele trabalha pessoas muito sensíveis que acabam se fechando, formando couraças para poder se defender. Então ele está assim, de acordo assim, com as situações, sabe aqueles animais que são agressivos, mas não porque eles são agressivos por natureza, é uma defesa, é um medo que está ali embutido, né? Ele trabalha bem essas questões. E nos traumas que bloqueiam a sensibilidade. Né? Então, é bem interessante também o uso dele. Interessante que o mimo, assim, ele saiu de 8 casos, né? Tinha o mimo na sua composição, 4 tinham a queixa principal do medo, né? Ou alguma relação com esse estado mental. A outra metade dos casos se referiu a 2 casos de resgate. Um era uma troca de família, uma mudança aí de casa, uma troca de família, e o outro foi de uma morte de um tutor, né? Então, a semelhança de todos esses casos era o apego exacerbado por parte do tutor e do animal também dentro dessa relação. Né? E outro fator assim, bem interessante foi que os que mais saíram da mata virgem foram os arbustos para os animais, né? E interessante por quê? Porque mais do que nós, mais do que o homem que está nesse nível energético dos arbustos, os animais estão mais em contato com a terra, né? Eles estão mais próximos. E o arbusto ele tem mesmo essa energia, essa força da energia telúrica, está muito conectado com a terra. Então, aí esse exemplo mostra uma questão frequencial. Né? O arbusto está na frequência do animal doméstico. Né? Talvez seja por isso que seja um floral que tenha saído bastante aí para eles. Agora um exemplo de capoeira, de flor de capoeira que mais saiu foi a malvina. Né? Olha a malvina, essa florzinha linda, que ela nasce muito no caminho, né? Nos caminhos que formam dentro da floresta, né, na mata de capoeira, ela nasce muito na beira assim, desse caminho. E a flor dela sempre está voltada para o caminho, para quem está passando. Né? Porque isso faz parte dessa essência. Ela fala, eu sou o desabrochar do coração compassivo. Né? A malvina, ela é maravilhosa. Ela integra qualquer um, né? Ela ajuda a acolher o outro. Né? Ou seja, ela vai desenvolver na gente um sentimento de compaixão. E os animais, eles são dotados, né, da natureza deles, são dotados de compaixão, da própria natureza deles. Né? Então, é um floral que vem nutrir esse padrão dentro deles. É uma questão de nutrição desse padrão. Aqui a gente quebra um pouco aquela coisa do paradigma cartesiano, né, do medicamento, por exemplo, tem uma bactéria, eu vou lá para combater. Né? Eu vou dar o contrário para combater. Não, dentro desse paradigma, a gente trabalhando com frequência, a gente tem esse conceito de nutrição. Né? Se você tem um excesso de fogo, às vezes você precisa de um fogo mesmo para canalizar isso. Né? Não essa interação que acontece aí entre os campos de consciência que vai proporcionar isso através dessas frequências. Então, a malvina serve como uma nutrição. E é muito, muito boa para a gente, para relacionamentos, né? Ajuda muito o médico veterinário, né? Que lida assim, com vários tutores, diferentes tutores, né? Questões muito profundas, emocionais. Então, ele ajuda nesse acolhimento também do outro, curando o julgamento. Muito importante esse floral dentro do sistema. E dentro das cultivadas, as que mais saíram foram as flores de jardim, as cultivadas de jardim, né? Então, as flores de jardim, elas circundam a nossa casa, né? A gente enfeita, põe ao redor da casa. Ela interage diretamente com as nossas emoções, né? Porque só de você cultivar um jardim, isso já vai trazer alegria, já
já traz o nosso, já provoca em nós o nosso autocultivo consciente, né? E eu pergunto, quem é que circunda a nossa, quem é que nos protege também como as flores de jardim e interage com as nossas emoções? Os nossos animais, né? Os animais, eles interagem com as nossas emoções, eles nos trazem calma, nos traz alegria, nos traz persistência, né? E eles também nos protegem num nível não tão sutil como as plantas, mas em outro nível, num nível mais material também, né? Quem que não se sente protegido com um cachorrinho sozinho, você está sozinho em casa, você não se sente protegido ou pela própria proteção mesmo de ser um animal que impõe um respeito, ou mesmo se for um cãozinho pequenininho que só o latido dele já deixa a gente em alerta, né? Então é por isso que eu falo que os animais domésticos são as nossas flores de jardim. E aqui são as flores que mais saíram, né? A gente tem aqui a flor de janeiro. A flor de janeiro, ela é considerada assim, um floral da leveza, um anti-estresse, né? Ela vai libertar o perdão e com isso ela vai relaxar o pensamento, né? Então ela trabalha fluidificando a energia, né? Transcende a sombra. Bem interessante. Também o uso renal a gente vai ver mais adiante. A gente tem também o antúrio bravo, né, com uma ação desbloqueadora, né, ela possibilita a abertura para a evolução de forças primitivas. Ela tem um trabalho de purificação do primeiro chakra, dos chakras básicos, né, e ela fala, eu sou uma compreensão clara e uma porta aberta para o desengano. E a espada de São Jorge, né, que muitos de nós têm na entrada da casa para proteger, e o floral dele, da espada de São Jorge, também, né, ele tem essa ação de proteção também, né? Ela fala, eu sou o reino dentro de cada ser. Né? Ela vai defender as virtudes, ela vai afirmar a identidade, novamente afirmando a identidade em um outro plano, né, no plano das cultivadas, mas também com esse mesmo intuito de afirmar a identidade, e ela também vai formar uma cúpula energética, uma cúpula, não deixando o meio interferir, né? Super importante aí para os animais. Importante também falar que as cultivadas, por que a cultivada? Essas flores a gente tem aqui no sul, em várias regiões, em várias partes do Brasil, né? Só que as que estão ali na Amazônia estão sob o campo energético de toda a floresta, né? Então, tem toda essa ação essa ação diferenciada por estar submetido a esse campo energético e também essa relação que ela tem com a Mata Virgem, né? A gente utiliza muito as flores de jardim também para limpar o campo mais externo, para que as flores mais profundas, as de Mata Virgem, possam atuar. Vamos falar um pouquinho então aqui de situações e momentos em que a gente pode utilizar os florais, que eles podem ser úteis. Mas é importantíssimo individualizar cada caso, né? Cada ser é único, cada ser é um universo, né? Eu posso usar um floral, nessa pesquisa foram usados de 2 a 9 florais, sendo que 4 foi o número que mais saiu. Mas, independente, eu posso usar as fórmulas, a gente tem fórmulas já prontas, né? Que foram já identificados alguns padrões de desequilíbrio, né? E foram compostas essas fórmulas, padrões gerais que foram compostos. A gente pode trabalhar também com as fórmulas, desde que o caso seja individualizado, né? Hoje a gente tem, em diversas farmácias, a gente entra, tem lá floral para o medo, floral para isso, floral para aquilo, né? É legal você também tomar um floral? Legal, sempre é legal você tomar um floral. Agora, nada se compara com o trabalho de um floral terapeuta mesmo, que vai avaliar um caso, né, que vai acompanhar, que vai individualizar isso. Então, é por isso que muitos, você ouve falar, esse floral não funcionou, né, mas precisa de critério, precisa de um trabalho sério em cima disso também, né, para a gente ter resultado. Então é isso, sempre a individualização do caso é muito importante.
falar um pouquinho de desequilíbrios no físico. Dentro daquele quadro que a gente viu, né, dos corpos sutis, por exemplo, as cultivadas, ela já tem uma ação mais direta no campo físico, porque ela vai atuar vai diretamente na matriz, ela já conhece as doenças, ela conhece o elemental da doença, ela vai diretamente na matriz mental da doença. Então, naquele local onde começou a materialização daquele desequilíbrio, né? Agora, outros florais também. A gente tem aqui a trepadeira amarela, que é um cipó de mata-virgem, que também pode atingir o físico. Agora, para você atingir o físico, vai depender que os níveis mais profundos, da permissão desses níveis mais profundos, né? Cada caso é um caso. Então, eu trouxe aqui o caso da pitucha, que ela está em tratamento também, e para caso de incontinência urinária. A gente já fez outras terapias e agora a gente está usando o floral da trepadeira amarela, que vai trabalhar qualquer desconexão do corpo. Importante também que ela vai trabalhar em dons ou sentimentos que estão esquecidos, né? Porque o que é incontinência? É como se fosse... Existem várias causas, tá? Existem várias causas. Nem sempre, como eu falei, nem sempre a gente consegue atingir o físico com o floral, mas é possível. Mas o importante aqui é que a incontinência é como se o esfíncter, né, não esquecesse de fechar, né, e fica vazando aquele líquido. Então, é uma desconexão do corpo, né? Esse floral, ele ajuda a lembrar, né? Ele trabalha ativando a memória, ativando a consciência no resgate da saúde. Interessante que a primeira coisa que a tutora relatou foi: nossa, ela lembrou de brincadeiras que ela fazia quando era criança, né? Quando ela era filhote, né? Então, o floral, você não tem como você usar ele, vou usar só para o físico, né? Ele trabalha em vários níveis, né? Agora, no caso da pitucha, a gente teve uma melhora, mas ela ainda está em estudo. Está em estudo para ver o quanto que a gente vai conseguir atingir de benefício no corpo físico. Outra coisa importante também que a gente precisa lembrar é que quando a gente tem uma doença no físico, a gente esquece que às vezes tem um desdobramento, né? Tem uma ligação com os corpos sutis. Então, mesmo que às vezes o desequilíbrio já se materializou, né? Já está ali enraizado no corpo físico. Mesmo que você esteja tratando com uma alopatia ou com outras terapias, é importante pensar no sutil também, né? Porque geralmente está associado a um estado emocional, um estado mental ligado àquela patologia, né? Então, por exemplo, a gente tem a questão do medo, né? A questão do medo. O medo, os chineses conhecem bem isso, né? Sobre isso, que o medo está ligado ao rim, né? Então, mesmo em desequilíbrios, por exemplo, em desequilíbrios renais, a gente utiliza essas flores que já têm uma ação de fluidificação de energia ou de limpeza energética, né? Mas geralmente elas também estão ligadas ao estado emocional do medo, ou relacionado de alguma maneira com isso. Tá? Então, por exemplo, o jagube, como a gente já viu, né? Por essa questão do medo, por essa circulação energética, por essa força de agilizar a fórmula. O chapéu de couro, que a afirmação dela é uma medicinal. Eu sou a pura flor do éter. O chapéu de couro, ela já tem uma ação purificadora, né? Ele vai acionar os mecanismos de eliminação. Então, ela é boa para dissolver nódulos, fazer energia circular. Ela vai ativar a energia vital, né? E, num desdobramento mais sutil, ela está relacionada com o medo, com a cura do medo da entrega. Então, ela tem essa ação purificadora de limpeza do corpo, purificação, né? Então, por isso que ela sempre tem um problema de insuficiência renal,
ou de cálculo da bexiga, enfim, qualquer problema relacionado, é sempre legal você estar utilizando ela também. Tá? E a flor de janeiro também, né? A gente já viu a flor de janeiro, ela trabalha muito nos rins por essa ação fluidificadora dela, né? Ela vai liberar a tensão dos rins, faz acender essa energia, né? Ela é da leveza, também bastante importante. E ela trabalha, né, muito a questão do perdão. Então eu sou a fé serena que liberta o perdão. Outra situação assim bastante importante que aparece no consultório, que a gente vê que causa muito sofrimento, né, para os tutores e para os animais, é esse amor exacerbado, esse apego exagerado, né? Quando a gente fala que a gente tem que amar, sim, a gente tem que amar eles vêm nos mostrar um amor incondicional, mas é um amor livre. É isso que a gente tem que tentar desenvolver dentro da gente, esse amor livre. Né? Assim como os nossos filhos, não tem a história que a gente cria os nossos filhos para o mundo, né? Os animais a gente tem que praticar esse amor livre também. Né? E os florais também podem ajudar nesse processo de apego. Né? Eles me ajudaram muito, tanto no entendimento como nesse desapego. Né? E além disso, cabe aqui falar também sobre a proteção do campo áurico dos animais. Né? Como essa troca, a gente se apega demais, deixa essa relação muito íntima, muito próxima, eles acabam se desequilibrando por conta dessa absorção de energia, né? Por esse desequilíbrio dessa troca energética. Então é muito importante a gente trabalhar muito com a proteção do campo áurico deles. Né? Para exemplificar, né, como a gente pode trabalhar na questão do apego, eu trouxe aqui o caso da Melanie. É importante assim que nesses casos, né, hoje eu priorizo muito, né, o tratamento do tutor também, né, porque o apego ele não é só do animal, é o apego do tutor também, né, é uma relação aí de troca e nesse caso a tutora, né, veio procurar os florais por conta desse apego mesmo, né, que é uma preocupação também de muitos tutores que têm essa consciência. Então eu fiz pela radiestesia e saiu essa fórmula, né? Então como que a gente pode interpretar isso? Saiu o mulateiro, que é uma grande árvore, uma flor de grande árvore. E o mulateiro, ele é uma grande árvore que vai jogando as cascas. Todo ano ele troca as cascas dele, né? Ele é um super tônico da floresta. E ele trabalha o desapego. Ele justamente trabalha o desapego. Mas que desapego é esse? É um desapego no sentido de jogar fora o que não serve mais. É um desapego de velhos conceitos, de padrões de pensamento e comportamento, porque vai lembrando a sua criança interior. Né? No caso da Melanie, como ela fica muito tempo com a tutora, ela precisa se lembrar de que é uma cachorra, né? E precisa brincar e se relacionar com outros cães, justamente para ter esse resgate dela. E o mulateiro ajuda nisso, a jogar fora esses velhos conceitos, justamente para lembrar a criança interior. E a criança interior dela é a essência dela de cão. Né? O outro floral que saiu também foi o cipó-imbé, né? Esse cipó que está caindo aqui dessa grande árvore. O cipó-imbé ele vai trabalhar também em padrões profundos, né? Na purificação de padrões profundos, né? Vai encontrar os venenos e fantasmas, abrindo espaço para a reconciliação, trabalhando também no nível profundo. Saiu o mimo, né, que a gente já viu, que vai ajudar na proteção do ser sensível, né? Pode ser por isso, né? A gente não tem como afirmar totalmente, mas pode ser por isso, né? Por essa busca, essa proteção exagerada ao seu ser sensível, que a cachorra se apegou muito à dona, né, à tutora. Então, talvez seja por isso que ela esteja trabalhando com o mimo. E tem o Clichon também, me perdoem não estar nesse slide, que também saiu,
que vai ajudar na conexão com o ser profundo, né? Vitalizando a vontade de existir. Então, quando você junta todos esses florais, né, você consegue entender um pouquinho o que se passa pelo animal, né? O que se passa ali no íntimo do animal. E aí, por minha conta, eu associei o gergelim, que é um floral assim maravilhoso, é uma cultivada frutífera. Ele é maravilhoso porque ele vem assim movimentando, trazendo muita alegria. Então eu uso muito para os animais, né? Porque qualquer estado meio depressivo, ele levanta, ele traz muita alegria. Ele é o a gente chama ele do ativador da expressão da vida, né? Ele traz a gente para a vida. E nesse caso foi dar um suporte, né? Porque ela tirou, a Melanie está trabalhando toda a Mata Virgem, né? Só dentro da uma conexão profunda mesmo. E aí o gergelim vem dar um suporte também dentro desse processo. Outra situação assim bastante importante para a gente trabalhar com os florais é a questão do luto, né? Luto, renascimento. Por que eu coloquei renascimento? Porque dentro dos florais da Amazônia a gente não prioriza a questão do padrão desse, né? Prioriza a doença. Toda vez que você vai falar na doença, você já está plasmando isso de alguma maneira. E o floral da Amazônia é justamente esse resgate da nossa saúde, né? Então é dentro de um padrão de saúde que a gente está trabalhando, né? Resgatando esse padrão de saúde que está dentro da gente. Mas então, essa é uma situação assim, muito importante que todos os tutores vão passar, né? Ou o tutor ou o próprio animal, quando em caso de morte do tutor. E é uma questão assim profunda, né? E que geralmente a gente precisa de suporte. Vou contar um pouquinho da minha história da Mel. Chegou um determinado ponto da minha vida que eu tomei consciência que um dia ela ia morrer, né? E quando eu tomei essa consciência, eu fiquei um pouco desesperada, né? Eu pedia para Deus para me levar junto nesse dia, né? Que eu não queria ficar aqui sozinha, né? Que demonstra esse apego excessivo que às vezes a gente tem e vai projetando em cima deles as nossas angústias, as nossas carências, né? Mas enfim, a partir do momento que eu percebi que isso fosse acontecer, eu me desesperei. Por quê? Porque eu pensava, tudo bem, eu sei como, mais ou menos, eu estudo como que é a espiritualidade da gente, né? Eu tenho uma certa noção. E dos animais? O que acontece, né? Será que eu vou um dia me reencontrar com minha cachorra? Né? Enfim, essas eram questões pessoais que mexiam bastante comigo. E uma vez, num determinado trabalho espiritual, eu recebi uma mensagem que eu seria a mãe, mas que eu perderia a minha cachorra, né? Foi um processo assim que mexeu muito, mas que ficou um pouco ali guardado, porque muitas coisas a gente tem que ter o discernimento, né? Para avaliar, é uma questão de tempo para você entender quando a gente recebe alguma coisa de um plano mais elevado. E quando eu fiquei grávida, aí que realmente caiu minha ficha, né? Que estava muito próximo, eu sentia isso, até porque minha cachorra era cardiopata, e quando eu engravidei, ela começou com alguns desmaios, enfim. Só que até então, eu já estava estudando a espiritualidade dos animais, né? E foi um ponto que me ajudou imensamente, né? E juntamente com os florais, né, me ajudaram a centrar, me ajudaram a perceber que a nossa ligação é eterna, é uma ligação de sentimento, de coração que é eterna, independente desse plano físico, né? E quando meu filho estava com 40 dias, ela fez a passagem dela nos meus braços. E foi assim uma questão muito forte, mas que os florais me deram todo o suporte, juntamente com a espiritualidade, os florais me deram todo o suporte para que eu pudesse passar, né, por essa fase e me restabelecer de uma maneira rápida, porque eu tinha um bebê para criar, né? Um bebê para amamentar.
E já tinha consciência disso, né? Que assim como a gente passa os nossos desequilíbrios para os animais, a gente passa também para os nossos filhos. Então, o luto, ele é muito particular, né? Cada um tem uma história, né? O importante é a gente buscar o que traz para a gente de conforto, de clareza, e para encarar isso de uma maneira natural, né? Porque não existe coisa mais natural que a morte, né? E fazer disso um renascimento, né? Porque tudo que precisa nascer precisa morrer antes, né? Os fungos trabalham bastante isso. Então, e respeitar o luto, né? Uma coisa também que eu vejo, respeitar. Se você tiver que chorar, se você tiver que, né, respeitar. No meu caso, eu fiz um velório, né? Eu precisava disso. Fiz um velóriozinho, enterrei e fiz esse túmulozinho, né? Foi importante para o meu processo, né? Então é isso, é respeitar. Cada um tem um processo, respeitar esse processo, né? Eu vejo muitos tutores assim sufocados porque muitas outras pessoas não entendem esse momento, né? Então aí a pessoa começa a se sentir às vezes culpada por estar sentindo aquilo, né? Mas enfim, por isso que a gente precisa ir pelo caminho do autoconhecimento, né? Para poder transmutar tudo isso. Alguns florais interessantes para esse momento, né, existem vários, né, porque tudo vai depender da individualidade mesmo do caso, de cada pessoa. Mas alguns florais que são bastante interessantes, por exemplo, o balum. Né? O balum, já por si só, ele é um fungo de mata virgem. Né? Então, por ser um fungo, ele já trabalha essa questão de vida e morte. Né? Já vem ensinar isso para a gente. E, no caso específico dele, ele trabalha muito, ele vai tirar do sofrimento, porque ele ativa a consciência de que tudo passa, né? Ele transforma a coragem de viver, né? Muito, muito valioso esse ensinamento. A gente tem também a castanheira, né? A castanheira, ela trabalha os ciclos da vida, tudo que dá origem, né? Então, encarando mesmo a morte como um renascimento. Tem uma ação antidepressiva bem expressiva, que também tem o maracujá silvestre, uma ação calmante, né, uma sutilização do fogo, que já é um floral de capoeira, né, ensinando também que não há morte, né, vencendo o desafio da vida, da morte, desculpa. A colônia, que tem uma ação vitalizadora, né, a colônia traz muito conforto, é aquela água da cachoeira que gera energia, né? O jucá, ele vai regenerar padrões que foram afetados, né? Então tem essa ação regeneradora e estruturadora, né? Traz essa coragem para seguir em frente, vai ligar a memória do plano original com o que deve ser cumprido. Também dentro de um processo pode ser bastante útil, dentro desse processo. Outra situação que a gente pode utilizar os florais na internação, né? Em internações. Eu trabalhei 6 anos em internação e pude experienciar bastante coisa. Em determinada época eu utilizava as fórmulas, porque às vezes você não tem como ter um contato direto com o tutor, ou é muito rápido, né? O período de internação, enfim. Então eu utilizava as fórmulas. Começava com a fórmula de urgência, que é fantástica, né, para dar aquela harmonizada geral. Ela é similar à fórmula Rescue, né, que tem dentro dos florais de Bach. E depois eu usava a fórmula de superação e depois a de renascimento, né? Muito interessante, assim, percebia claramente a diferença. Agora, aqui vale ressaltar que às vezes a gente tem que ter um olhar também afinado, né? Porque a gente está trabalhando no sutil em um período de tempo curto, né? Então precisa ter um olhar afinado também e uma abertura para a gente poder observar essas mudanças. Outras fórmulas que são importantíssimas, proteção, né? O ambiente de internação é um ambiente assim, muito aberto, né? Circula tutor que vai visitar outros
animais, é um lugar de sofrimento, né? Sofrimento animal e o sofrimento daquelas pessoas que estão ali, né? É muitas vezes difícil para o médico veterinário que está lá, porque lida, né, com muita situação de morte, né? Enfim, é um ambiente que muitas vezes é um ambiente não tão tranquilo como deveria ser para a recuperação desses animais, né? Então a fórmula de proteção, os florais que trabalham na proteção do campo áurico também tem um grande valor para esses animais que estão internados, né? Ele precisa estar ali guardado dessas outras interferências, dessas outras energias, para que ele possa se recuperar, né? E é uma fase que eles estão assim, né, debilitados, entregues, né, geralmente. Então, muito importante a fórmula de proteção na internação. E também a gente tem a forma de gestação e parto, que não necessariamente precisa dentro da questão física mesmo, né? Porque, por exemplo, a forma de gestação a gente usa para quando você está iniciando um projeto, gestando uma grande ideia, né? Ela trabalha nesse nível sutil. Ou então mesmo da parte física, né? As grávidas, né, podem também utilizar. Os animais que estão, as fêmeas que estão prenhas, também pode utilizar. E no parto também, né? Já tive experiências assim muito legal de ajudar mesmo, facilitar esse parto, né, de uma maneira natural. E algumas outras flores também, o marupá branco, que é uma grande árvore, ele trabalha muito a questão das interferências externas, né? Também muito, muito interessante na internação. Maracujá silvestre, pela ação calmante, também é um floral que eu utilizo bastante, né? Então, ela vai trazer a calma, uma calma da mente, né? E para deixar esses animais mais harmonizados e tranquilos nesse período. E o boldo, que é uma medicinal, assim, que também é super importante, porque a maioria, muitos dos animais que ficam internados, muitas vezes é por problemas digestivos, né? Às vezes não é um problema primário, mas por consequências de uma medicação, eles estão com algum desequilíbrio no trato digestório. E o boldo, por ser uma medicinal, ele já tem uma ação mais direta, né, no corpo físico. E ele ajuda nessa cadeia digestiva, a equilibrar essa cadeia digestiva, tá? E ele também favorece o metabolismo, né? Tanto o processamento dos processos internos, como o metabolismo no geral, mas no campo físico. Então ele é essencial, eu diria, para a internação também. Agora, tratamento único ou associado, né? Depende, sempre vai depender do caso, sempre individualizando cada situação. Mas, no geral, o que eu percebo? Como eu trabalho com a homeopatia também, eu não percebo interação entre eles, porque um atua num campo, o outro em outro, né? Só que o que é importante? A resposta disso, né? Muitas vezes quando você inicia um tratamento homeopático, principalmente às vezes quando você está trabalhando muito no físico, e para você saber que movimento está acontecendo, se está gerando mesmo um movimento positivo em direção à cura, muitas vezes a gente se guia pelo mental dos animais, né? Então, se eu entrar junto uma homeopatia com floral, às vezes eu vou ter uma manifestação de bem-estar que é decorrente do floral e não necessariamente da homeopatia. Isso pode confundir um pouco. Então, assim, sempre é bem-vindo associar, aqui eu usei o exemplo da homeopatia, mas sempre tudo com critério, né? A gente precisa conhecer o que a gente está trabalhando para poder associar, né? E ter um bom resultado, né? E poder entender também o que está acontecendo, porque se você joga tudo, ele pode até melhorar, mas você não está também entendendo o que está indo bem, o que não, né? Tudo tem que ter critério. E para muitas coisas ele pode ser um tratamento único mesmo, tá? Então, é isso. Eu gostaria de deixar a mensagem principal que eu gostaria de deixar é de amizade e respeito, né? Amizade e respeito, primeiro com nós mesmos, né? Segundo, com a floresta, com toda o meio ambiente, né? Com toda a natureza, toda essa comunhão que a gente precisa afinar essa comunhão com a natureza, né? A gente precisa se sentir parte dela, né? A gente
somos todos um, né? Isso precisa atingir o coração de cada homem para que a gente possa viver num equilíbrio, né? E a amizade e respeito também pelos animais, né? A gente precisa respeitar a natureza deles, né? Sair dessa visão antropocêntrica, né? Qual que é a necessidade dele, né? Precisa respeitar essa natureza. E essa é uma homenagem à minha Mel, né? Seu pet, amizade de respeito, é uma homenagem à minha Mel, ao projeto que a gente está montando, né? O consultório que se chama Mel Pet, né? Trazendo todos esses conceitos, né? Todo esse aprendizado que eu tive com a Mel, todas as minhas experiências com outros tutores, experiências de outros parceiros, né? Dentro desse conceito mesmo, dentro de uma amizade, um respeito, para a gente realmente atingir uma cura verdadeira e profunda. Bom, gratidão então, gratidão primeiramente a toda a floresta, né? A essa mãe natureza que a gente tem aqui, a oportunidade de conhecer, de interagir, né? Que prevaleça o respeito por toda essa natureza, por toda a grande mãe floresta. Gratidão às sintonizadoras do sistema, né? Que canalizaram tudo isso e conseguiram sistematizar todo esse conhecimento para que a gente possa estudar e ajudar nessa expansão, né? Gratidão aos animais, a todos os animais e tutores, né, que nos ensinam demais, né, a como tudo isso, essas relações funcionam, né, porque a gente pode estudar um monte de coisa no livro, mas é na prática mesmo que a gente vai tendo a certeza, e dentro da gente, né, que a gente vai tendo a certeza que a gente está no caminho certo. E gratidão a você que me acompanhou até agora, espero que tenha aproveitado alguma coisa que eu passei aqui, e à disposição. Sempre aqui são os meus contatos. Vocês podem me contatar aí pelo WhatsApp mesmo. E pedir para acompanhar a nossa página que foi inaugurada agora, da Melpet, que é a Medicina Veterinária Integrativa, né, que é um consultório que a gente leva esses conceitos, né, todos esses conceitos de integração com os animais, das terapias integrativas, dessa minha experiência e da experiência também de outros parceiros. E a gente também tem o Instagram. E meu e-mail também, se vocês precisarem, estou à disposição aí a tirar dúvidas, a conversar. E isso. Gratidão.